Abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Vamos pensar agora, é uma mensagem breve sobre não se entregue. Não se entregue. Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Diz a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu querido, em meio a esses dias difíceis que nós estamos vivendo, a gente liga a televisão, coloca um site de notícias ou acessa o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, as redes sociais de um modo geral. A gente é inundado com um monte de notícia ruim. É a pandemia que aumenta de um lado, é o índice de morte do outro, e já não basta as notícias ruins desses dias difíceis da pandemia, e é crise econômica, é guerra política, é um monte de coisa. Mas eu quero começar essa palavra com uma boa notícia. Tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que nessa vida tudo passa, inclusive os maus momentos, inclusive os problemas, as aflições, as dificuldades. Meu amado, minha amada, tudo passa. E eu tenho repetido isso insistentemente nesses dias difíceis. São duas expressões que eu tenho usado nessa época de quarentena. Estamos vivendo dias difíceis e o que eu tenho repetido: em breve tudo isso vai passar. É a notícia complicada, a notícia difícil, estamos vivendo dias difíceis, e a notícia boa: vai passar. E em nome de Jesus, em breve, tudo vai passar. Então eu convido você a já olhar para os próximos dias com fé. Convido você a olhar para os próximos dias com esperança, entendendo, meu querido, que tudo passa. Olha o exemplo da sua própria vida. Quantas vezes você teve dias muito bons, mas quando chega a noite trouxe sofrimento, trouxe dor. Mas você aprendeu na sua vida que a noite passa, um novo dia chega e mostra novas oportunidades, novas possibilidades, mostra uma chance de começar tudo de novo. Muitas vezes, nesses dias difíceis, nós pensamos que nada mais vai dar certo,
Você sabe muito bem, nós somos pecadores. E como pecadores, nós temos uma tendência muito grande de darmos mais relevância, de darmos mais importância ao que é ruim, ao lado negativo. Nós costumamos dar vazão ao pensamento que nada vai dar certo. Com isso, nós nos esquecemos das coisas boas do passado, nós esquecemos das conquistas que tivemos, nós nos esquecemos dos momentos de alegria, dos sorrisos, dos abraços que nós recebemos, como estamos sentindo falta de abraçarmos, como nós sentimos falta desse aconchego tão bom que é um abraço. E tem mais. Quantas vezes você foi usado por Deus, você foi usado por Deus para fazer alguém feliz? Quantas vezes você estava sozinho em um momento difícil na sua vida, ou em um projeto da sua vida, e não desistiu? E essa sua resiliência, essa sua insistência, essa sua não desistência foi um exemplo para tantas pessoas, para que pudessem também serem desafiados a serem resistentes às adversidades, aos problemas, aos dias ruins e vencer. Um verso da Bíblia que eu sempre tenho em mente, e você precisa ter em sua mente, na sua lembrança, é o que está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nesses dias difíceis que estamos vivendo, nessas lutas que estamos travando, nessa enxurrada, nesse tsunami de notícias ruins que nós somos inundados. Lembre de Lamentações de Jeremias 3:21. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória que dificuldades vêm, mas elas passam. Porque quando não nos entregamos aos lamentos, quando não nos entregamos à autocomiseração, à autopiedade, e nós resolvemos nos manter de pé, quando nós negociamos a não aceitar a derrota, nós contemplamos um novo amanhecer. Nós temos uma visão nova de cada dia. E eu vejo isso, essa resiliência, esse desejo de contemplar sempre um dia com muitas oportunidades, muitas bênçãos para receber. Eu vejo isso muito bem explicado nesse acontecimento de Jesus com os seus discípulos, que nós lemos aqui em Mateus. Veja só, Jesus convence os seus discípulos a entrarem em um barquinho e irem para o outro lado do Mar da Galileia sem ele. Jesus falou: olha, vocês peguem esse barco, vão para o outro lado, eu vou ficar aqui nesse monte orando. Foi o que Jesus fez. Lá pelas tantas, o barco foi atingido por uma forte tempestade. E aqueles homens, muitos deles eram pescadores, profissionais. Eles estavam acostumados à vida no mar. Eles conheciam muito bem aquele mar. Só que a tempestade foi tão forte que eles ficaram tão apavorados. O medo era tão grande que quando Jesus chegou até eles andando sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. Ficaram ainda mais apavorados, porque além do temor da tempestade, das ondas, do vento, eles disseram que viam um fantasma. E aí chega Jesus e diz para eles: coragem, sou eu,
não tenham medo. Coragem, sou eu, Jesus, não tenham medo. Perceba que foi o próprio Jesus quem compeliu, quem enviou os discípulos, quem mandou os discípulos a entrarem em um barco. Foi o próprio Jesus que falou, entre nesse barco e vão para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus sabia que viria uma tempestade. Jesus sabia que o vento contrário os assolaria. Há tempestades em nossas vidas. Todos nós passamos por tempestades. E há tempestades em nossas vidas que são permitidas por Deus para que possamos desenvolver uma intimidade com o Senhor. Há tempestades que são permitidas por Deus para que possamos desenvolver conhecimento de Deus, para que possamos aumentar a nossa fé no Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus eram homens experientes naquelas águas. Eles haviam pescado por tanto tempo, mas naquele dia a tempestade era tão intensa que tudo o que sabiam não era suficiente para lhes tirar daquela situação. Olha só que detalhe interessante esse. Toda a técnica que eles tinham, todas as experiências acumuladas nos anos de trabalho naquelas águas, pescando dia após dia, toda aquela experiência, toda aquela técnica, toda aquela vivência se mostraram ineficazes contra aquela tempestade, contra aquele vento contrário, e eles se apavoraram ao ponto de começarem a gritar por socorro. Jesus, e diz o texto que imediatamente atende-lhes o pedido, andando sobre as águas, enfrentando os ventos contrários. As grandes ondas que ameaçavam a integridade do barco estão agora debaixo dos pés de Jesus. Jesus caminha sobre as ondas. Ele vai de encontro aos discípulos que gritam por socorro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, perceba a lição que isso nos traz. Os ventos contrários não são capazes de reter Jesus. Os ventos contrários não são capazes de impedir Jesus, que caminha com as suas mãos estendidas, caminha firme, porque o que move Jesus é o amor. O que move Jesus a ir contra aquele vento, o que move Jesus a colocar aquelas ondas debaixo dos seus pés, é o amor que ele tem pelos seus discípulos que estavam gritando por socorro. E de tão apavorados que estavam, os discípulos não conseguem reconhecer o seu mestre, pois quando Jesus chega, eles pensam ser um fantasma. Imagine só a situação, a coisa estava complicada. Vento forte, vento contrário, ondas grandes, o barco sendo jogado para um lado e para o outro, e ainda por cima aparece ali uma figura parecendo um fantasma. Eles não reconhecem que é Jesus e começam a gritar, socorro, socorro. A situação estava a pior possível para eles, e de repente eles escutam do Senhor Jesus. A voz de Jesus sobressaiu mais do que o vento. A voz de Jesus sobressaiu mais do que o barulho do mar. E ele diz, com todo o amor, com toda a autoridade, coragem, sou eu, não tenham medo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês gritaram por socorro, eu ouvi, eu estou aqui para socorrê-los. Os motivos de seus temores estão sendo vencidos por mim. Eu tenho as grandes ondas debaixo dos meus pés. Os ventos contrários que deixaram vocês apavorados estão sendo enfrentados por mim. Coragem, sou eu, não tenham medo. Meu amado, Jesus, o nosso Jesus, sabe exatamente onde você está. Jesus tem o conhecimento da tempestade que, porventura, tem se abatido contra você.
Jesus sabe das ondas enormes que têm desafiado a sua vida. Muitas dessas tempestades, é verdade, que elas vêm para nos destruir, elas vêm para rasgar a nossa história, para destruir os nossos sonhos, nos fazer desistir da caminhada, nos convencer a abandonar os nossos projetos, para olharmos para o futuro com desânimo e tristeza. Esses dias difíceis que nós estamos vivendo, onde milhares de pessoas todos os dias estão morrendo por conta da Covid-19, morrendo por conta dessa pandemia, faz com que as pessoas olhem para o amanhã com desânimo, tristeza, sem esperança. Perceba mais uma coisa. É muito comum, no início da tempestade, nós acharmos ser mais uma tempestade. Acharmos ser mais uma daquelas que nós já enfrentamos ao longo da nossa vida. Mas muitas dessas tempestades vai acontecendo que as ondas vão crescendo, o vento vai ficando mais forte, e aí nós vamos vendo que as nossas ações são inúteis, que o nosso conhecimento é insuficiente, e a gente já começa a ver que aquele problema, aquela tempestade que antes parecia ser normal, que eu já tinha enfrentado, era bem maior. Quando começou essa quarentena, começamos a ver essa pandemia, a gente ficou atemorizado. Mas enquanto ela se resume a números, a estatísticas, elas nos metem medo, nos amedrontam. Mas quando essas estatísticas, esses números, começam a se transformar em pessoas que a gente conhece, em pessoas que nós amamos, pessoas que nós convivemos, aí a gente vê que a tempestade ela é bem maior do que aquilo que nós achávamos que enfrentaríamos. E a gente reconhece que se não receber ajuda, fatalmente vamos perecer. E aí começamos a fazer como os discípulos naquele barco. Começamos a gritar: socorro! Mas a nossa voz é abafada pelo barulho das ondas. A nossa voz é abafada pelo barulho do vento contrário. E como se isso ainda não bastasse, ainda temos a escuridão. Era de madrugada, tudo escuro. E os ventos contrários, eles vêm nos barrar a caminhada. Eles impedem que os nossos projetos sejam implantados para nos fazer retroceder. Os ventos contrários, você sabe o que eu estou falando, varrem a nossa vida, mudam tudo de lugar. Os ventos contrários mudam a nossa rota, tentam nos paralisar. E aí o que geralmente a gente faz? Para, rever tudo, cria novas estratégias, estabelece novos objetivos, mas os ventos contrários insistem e a ajuda que esperávamos não chega, todo o nosso planejamento se torna inútil. Há uma força que não vemos, que não conseguimos tocar, mas que peleja contra nós e que sentimos a sua fúria nos espremendo contra a parede, nos esmagando, tirando o nosso fôlego, nos imobilizando. Esse bem que pode ser o barco que a sua vida está neste momento. Eu sei que há muitas pessoas que estão num barco assim nesse momento. Ventos contrários, ondas gigantescas, escuridão, gritando por socorro. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Parece impossível. Pastor, parece impossível. Como não desanimar? Vou repetir, não desanime. Porque mesmo, presta bem atenção no que eu vou falar agora, mesmo que momentaneamente Jesus não esteja dentro do seu barco,
ele está lá no monte orando, falando com o Pai dos céus, e está cuidando de todas as coisas. Há momentos que Deus faz assim conosco. Quando nós oramos, né, Deus tem sempre 3 formas de responder para a gente. Né? É sempre sim, não e espere. E geralmente, 98% das vezes, ele responde com um espere. Espere um pouquinho, porque eu vou dar o meu jeito. E é assim que pode estar acontecendo agora. As coisas estão muito difíceis, mas Jesus está lá no monte orando, falando com o Pai, cuidando de todas as coisas. E no momento certo, Jesus virá sobre as ondas e entrará no seu barco. Querido, Jesus não te abandonou. Não entre em desespero. Os dias são difíceis. Os dias são muito difíceis para todos nós. E eu sei que para muitos os dias são mais difíceis ainda. Mas Jesus não te abandonou. Ele está chegando. E quando ele entrar no teu barco, vai acalmar o vento, vai acalmar o mar. Não se entregue. Não desista. Ao invés de abandonar o barco, convide Jesus para entrar nele. Você sabe muito bem que é na adversidade que os amigos se revelam. É nos problemas que os amigos se revelam. E Jesus é o amigo fiel que virá até você, tendo sob os seus pés todas as ondas que tentavam destruir a sua vida. Não importa a intensidade da escuridão que te envolve, Jesus te vê e caminha sujeitando as ondas que ameaçam te derrotar. Jesus está vindo em teu socorro, de cara para o vento contrário. Jesus ouviu o teu grito e está chegando para atender o teu clamor. A tempestade não poderá resistir à presença de Jesus no teu barco, meu querido. O que vai fazer de você um vencedor na tempestade não será a sua experiência, não. Nem tampouco será a sua técnica, nem o tamanho do seu barco, ou qualquer outra possibilidade humana. O que vai fazer você um vencedor é a presença de Jesus no teu barco. Pois é Jesus que faz cessar a tempestade. É Jesus que faz cessar a tempestade para que você possa, com tranquilidade, utilizar a sua técnica, o seu conhecimento, o seu projeto, as suas estratégias e conseguir chegar ao objetivo que Deus colocou no seu coração. O que nos impede a caminhada nem sempre é a falta de competência, ou a falta de vontade, ou a ausência de projetos, mas sim as grandes ondas que se levantam e os fortes ventos que pelejam contra nós, desafiando e vencendo a nossa capacidade de ação e reação, nos subjugando. Mas se você não desistir e acreditar que o braço forte do Senhor vai se estender imediatamente, você vê que o texto diz, imediatamente Jesus chegou, imediatamente Jesus acalmou. Imediatamente Jesus atende ao nosso clamor. Seremos surpreendidos com a chegada de Jesus, nos convidando a irmos até Ele, andando sobre as ondas, como fez Pedro, vencendo os nossos temores, angústias, aflições e tendo debaixo dos nossos pés tudo o que nos afligia, nos causava temor. Ah, pastor, mas Pedro faltou fé e ele começou a afundar. Ele começou bem, ele saiu do barco, foi firme em direção a Jesus, caminhou sobre as águas como Jesus, ele foi bem, mas quando ele viu que a coisa estava feia, a fé lhe faltou e ele começou a afundar. Sim, mas quando ele afundou, quem estava ali para estender a mão para ele? Jesus. Se porventura afundarmos, Jesus nos dará a sua mão, nos arrancará das águas
e entrará no nosso barco, fazendo cessar todas as forças que nos eram contrárias. Lembre-se, meu amado, minha amada, eu não sei, muitas vezes, se você é minha ovelha, eu conheço boa parte da sua vida, das suas dificuldades, mas se você não é, não sei até onde vai alcançar essa palavra. Não sei o que você passa, não sei o que te aflige, não sei como está, em que barco você está, mas uma coisa eu sei. O verso 27 de Mateus capítulo 14 diz as palavras maravilhosas de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Nesta noite, nesses dias difíceis, nesse dia 5 de abril de 2020, Jesus olha para você e diz: coragem, não tenha medo. E imediatamente Jesus está estendendo a sua mão para você. Estenda a mão para Jesus. Se você está passando por dificuldade na sua vida, peça a Ele para acalmar as ondas, para cessar o vento. Se você ainda não tem esse Jesus maravilhoso, poderoso na sua vida, como seu mestre, como seu Senhor, como seu Salvador, abra o seu coração para Jesus agora. Nada impede de você tê-lo agora como Senhor. Peça perdão e Ele vai estender a mão para você. Não importa quão pecador você esteja, não importa quão agitado está o mar que você está vivendo agora, Jesus está dizendo para você nesse momento: coragem, sou eu, não tenham medo. Que Jesus possa pegar na sua mão, te tirar desse mar e você deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Amém.